Ah, salve, salve família vascaína, enfim uma vitória, né, um placar acachapante, um placar convincente, um futebol nem tanto, né, um primeiro tempo bom do Vasco, um segundo tempo onde o próprio técnico sabotou o time, depois um Léo Jabá inspirado acabou fazendo aí o placar pro Vasco 3-0 em cima do CRB, gols de Cano, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel. Bom, galera, o primeiro tempo do Vasco, um outro time, né? O esquema mudou, um MT participativo, um Riquelme ofensivo, indo bem na defesa também, enfim, um outro Vasco, né? A gente teve ali 3 grandes oportunidades de gol, 2 com o Cano e uma com o MT. O Cano acabou guardando uma delas, né? Fazendo aí 1-0 pro Vasco. E aí a gente parecia estar vendo um outro time, enfim, né, uma virada de chave, um time que poderia embalar. E aí o Marcelo Cabo faz o quê? O MT sai machucado, aí não é culpa do Cabo, mas em vez dele colocar um jogador com a mesma característica, um meia ofensivo, ele coloca o Galarza e acaba recuando a equipe. Não culpa do Galarza, né? Culpa do treinador. Chama o CRB começa a martelar, mete 2 bolas na trave do Vasco, né? Por muito pouco a gente não tinha tragédia e muito provavelmente ele seria até demitido. Felizmente o Léo Jabá entrou bastante inspirado no jogo, em 2 jogadas individuais ele marcou uma, ele fez o próprio gol e na outra ele passou no meio de 2, fez o cruzamento para trás, o Galarza ajeitou, o Marquinhos Gabriel simplesmente afundou, fuzilou o gol adversário. O principal para mim desta vitória, confiança para esse elenco, né? Eu falei, quem acompanha meu trabalho sabe, não acho esse elenco ruim, acho o melhor da Série B. Se você colocar jogador por jogador contra qualquer time da Série B, eu acho o Vasco superior. Ninguém tem um Cano, ninguém tem 2 goleiros como o Vasco tem, né? É verdade, a zaga não tá legal, tem muito jogador em má fase, mas ainda assim eu confio nesse elenco. Só que a gente não tava vendo vontade, a gente tava vendo um esquema que já mostrou que não dá certo. De repente as coisas mudam. Você vê jogadores mais dispostos. Eu vi um Castan hoje reclamando com a arbitragem. Eu vi um Zeca com mais raça, né? Então assim, a gente vê essa mudança e claro, a mudança do esquema, né? O meio-campo mais povoado, o MT ajudando o Marquinhos Gabriel, dividindo a responsabilidade com ele. Então tudo isso eu acho que foi muito importante. É o Cabo entender agora, deve ser bastante questionado na entrevista coletiva, é ele entender de vez que ele tem que mudar esse esquema para o 4-4-2 e o MT, se Deus quiser não foi nada com ele, tem que ser titular desse time. Outro que tem que ser titular é o Léo Jabá. Tem até um porém aí, o Léo Jabá tá se mostrando aquele jogador que gosta de entrar no segundo tempo. Pode até ser que seja essa arma aí do time na Série B. Mas que tá merecendo aí uma titularidade o Léo Jabá, né? Já merecia, jogou mal o último jogo, porque todo mundo jogou, mas já merece essa titularidade o nosso Léo Jabá. Parece que o Cabo chegou num esquema e num time, né? Desse time de hoje, só o Rômulo que pra mim não foi muito bem. O restante, nós vamos às notas aqui no canal. Deixa eu abrir aqui a escalação rapidinho, aí beleza. Vamos começar então com o Lucão. Pra mim, uma ótima partida do Lucão. Teve um lance ali no primeiro tempo que ele deu uma titubeada, né, na hora de sair do gol, não saiu. O Yuri acabou cabeceando sozinho, mas ela passou por cima. Acho que foi o único lance que o Lucão comprometeu. Depois disso, ele fez algumas defesas, não teve nenhum. Perdão. Não teve nenhum defesaço, né? Mas acho que foi bem seguro o Lucão aí durante toda a partida. Vai ganhar uma nota 7 aí o garoto, até porque, pô, entrou numa fria, né? Vanderlei pegando Covid aí, entrou numa fria o Lucão e foi muito bem. O Zeca foi um pouco apagado hoje, né? Até ofuscado pelo bom primeiro tempo que o Riquelme fez. No segundo tempo o time todo jogou mal, então o Zeca acabou apagado. Vou dar uma nota 6 aí pro Zeca. Hernando não se comprometeu por quê? Porque não tentou fazer nada plástico. Aliás, no primeiro minuto de jogo ele tentou. Tentou sair jogando, tentou proteger uma bola. Para com isso. Coloca a bola para lateral, bicudo para frente que você vai ser sucesso nesse Vasco esse ano. Esse ano, ao lado do Castan.
mas não se complique. Para de querer ser o zagueiro refinado, você não é. Você é o zagueiro, bola pra frente. Vai ganhar uma nota 6 aí o Hernando porque não se complicou. Castan, bom retorno do Castan, na minha opinião, muito firme lá atrás. Vibrou, reclamou, fez uma falta dura, tomou cartão amarelo para no contra-ataque, como deve ser. De vez em quando vai ter que amarelar um ou outro pro time não pegar o Vasco no contra-ataque. Então acho que foi um bom jogo do Castan. Vou dar uma nota 7 aí pro capitão nesse retorno. Riquelme, grande primeiro tempo do Riquelme. No segundo tempo morreu como toda a equipe, acabou sendo substituído. Mas, pô, um primeiro tempo muito positivo do Riquelme. Foi bem defensivamente, que é um receio que eu tenho. Vai ganhar uma nota 7,5 aí o garoto Riquelme. Rômulo, roubou uma bola só o jogo inteiro. Muito apagado pra mim. Em determinados momentos, a gente que assiste o jogo aqui ao vivo, eu falei, o Rômulo fica mal posicionado no campo. Ainda tá devendo pra mim o volante do Vasco. Não foi muito mal hoje, né? Não entregou paçoca nem nada. Vou dar uma nota 6 aí pro Rômulo. Bruno Gomes, pra mim um ótimo primeiro tempo do Bruno Gomes. Aliás, um jogo muito bom do Bruno Gomes. Fazendo o que se espera dele, ajudando na saída de jogo, marcando mais firme. Ele que é um cara de pegada, gosta de uma dividida. Então, pra mim, muito bom o Bruno Gomes. É outro que conquistou a vaga no meu time titular, pelo menos. Vou dar uma nota 7 aí pro Bruno Gomes. MT, o melhor em campo do primeiro tempo, na minha opinião, na opinião do Insociável, que fez o jogo aqui comigo. No segundo tempo acabou prejudicado pela lesão que teve, né? Ainda não sei, não tem informação se foi algo grave ou não. Tomara que tenha sido só uma pancada, uma torção leve. Pro próximo jogo ele já tá aí com a gente. Hoje acho que, não, muito bem realmente o MT. Faltou talvez ali, né, um gol, faltou uma jogada mais de efeito para ganhar uma nota maior, mas vai ganhar um 7,5 aí o garoto Matheus. Marquinhos Gabriel, partidão do Marquinhos Gabriel. No primeiro tempo ficou um pouco sumido, mas no segundo tempo apareceu mais. No primeiro tempo ele até deu assistência pro gol do Cano, né? É dele a bola que o Cano faz o gol de cabeça. E no segundo tempo coroou a boa atuação aí, marcando um dos gols do Vasco. Vai ganhar uma nota 8 aí o Marquinhos Gabriel. Nas minhas contas, Marquinhos Gabriel chega a 13 jogos com a camisa do Vasco e participou diretamente de 7 gols. 13 jogos, 7 gols passando pelos pés dele. Um ótimo reforço aí que o Pássaro trouxe, uma boa aposta, né? Eu tenho que admitir, eu não gostei da contratação na época, mas tá indo bem o Marquinhos. Morato, muito esquentadinho, viu, Morato? Você não pode ficar caindo em pilha de jogador de Série B, irmão. Você tá com a camisa do Vasco. Quem tem que ser expulso, quem tem que tomar amarelo são eles, não nós. Tá? Vamos colocar a cabeça no lugar, né? Eu acho que tá precisando perder talvez um pouquinho de peso. Tá me parecendo ainda um pouquinho pesado, né? Um pouquinho gordinho. Não é gordo, né? Mas um pouquinho gordinho, um pouquinho acima do peso. Então hoje não foi muito bem, na minha opinião, o Morato, não. Eu vou dar aí... vou dar aí um 6,5. Vai pro Morato, também não foi tão mal assim. Germancano. O Cano hoje várias vezes teve que sair da área no segundo tempo, né? Porque o Cabo matou o time. E aí ele se perde, né, coitado? Não é a dele. O Cano tem que ficar lá dentro da área para receber bolas. Hoje ele errou acertando, né? No gol ali do Léo Jabá ou do Marquinhos Gabriel, não lembro qual dos dois. Ele acabou errando a matada de bola, o passe que ele queria dar ali, sobrou. Então tá tudo certo. Mas deixou dele, isso que é o mais importante. Vai ganhar uma nota 8 aí, o artilheiro Germancano. Vamos ver os que entraram aqui. Vamos lá, vamos por ordem. Primeiro que entrou foi o Galarza, né? Acho que fez um bom jogo. Participou ali do terceiro gol, né? Dele assistência pro Marquinhos Gabriel. Um jogo correto do Galarza. Entrou errado por culpa do Cabo. Não tinha que ter entrado naquele momento, naquela posição pelo menos. Mas fez um jogo correto aí o Matias Galarza. Vou dar uma nota 7 pra ele. Quem mais? Depois do Galarza teve Michel, Jabá. Michel não apareceu no jogo, vou dar uma nota 6. Jabá, que eu vou falar já dele. Entrou também o Juninho, nessa baciada, né? E no fim entrou o Andrei, só pra não esquecer de ninguém. Vamos lá, Léo Jabá. Cara, pra mim o melhor em campo.
Melhor em campo porque foi quem decidiu de fato o jogo pro Vasco, né? Quando tava 1 a 0, o CRB tava batendo, então o jogo não tava decidido. E ele deu números finais, fazendo o segundo gol e a jogada do terceiro gol. Um jogo de muita inspiração, foi legal demais ver o Léo Jabá chorando ali, emocionado por ter marcado o gol, né? Por toda a história de superação dele. Então, pô, hoje eu vou pesar a nota dele aqui, vai ganhar um 8,5 aí. Vou dar um 9, vai. Merece um 9, cara. Merece um 9. Só não dou 9,5 e 10 porque é um jogo contra o CRB. Se fosse um jogo grande aí, era uma atuação de nota 10 do nosso Léo Jabá. O Juninho entrou mal no jogo, entrou um pouco perdido, mas depois que o time embalou, depois que fez o segundo gol, ele entrou no jogo. Ganhou mais confiança, começou a acertar os passes, né? É dele uma das jogadas ali que o Cano pega de primeira, né? Ele abre pro Galarza, o Galarza cruza, o Cano pega de primeiro e bate na trave, né? Quase ali um gol do Vasco na jogada do Juninho. Então, pra mim, hoje fez um bom jogo, o Juninho vai ganhar uma nota 7. E o Andrei, não vou dar nota pra ele, uma nota 6 aí, pouco participou do jogo, vou deixar ele com a nota média. E o nosso Cabo, né, pra não ficar sem nota, é o seguinte, escalação, gosto da escalação, então se ele começa com a nota 6, eu subo a nota dele pra 7 na escalação, porque pra mim ele acertou, tirando o Rômulo ali, acho que talvez é o único discutível. Eu acho que essa escalação é ótima, tem que continuar, tem que dar tempo aí pra esse esquema de jogo. Mas na substituição ele volta a nota dele de 7 pra 5, cara, assim, ele perde 2 pontos fácil, porque ele caga com o time. Depois, com a entrada do Léo Jabá, ele dá uma consertada, de leve, tá? Então, vou colocar uma nota média pra ele, vou dar uma nota 5,5 pro Cabo, porque não dá pra desculpar a substituição errada dele, que matou o time. E ele foi salvo aí pelo Léo Jabá, viu? Tem que fazer um pix pro Jabá, o nosso Marcelo Cabo. Ai, 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 cansei, viu? Cansei. É isso, família, obrigado aí todo mundo que assistiu, deixa o like no vídeo, segue aqui o Mineiro, ó, tá aqui, né? Segue o Mineiro aí nas redes sociais e deixa o seu comentário cornetando as notas. Quem merecia mais, quem merecia menos e tamo junto. Valeu, família!